o contato com ele. Então, tivemos ainda não o resultado propriamente dito, né, Sérgio, que é curioso, mas o reconhecimento do outro lado, né, do lado perdedor de que realmente há uma vitória dos partidos, do partido de Evo Morales, protagonizada aí essa vitória pelo Luiz Arce. Todas as pesquisas de boca de urna e o início da apuração, eles indicam a vitória do Movimento ao Socialismo, que é o MAS, que é o partido do Evo Morales. O Luiz Arce foi ministro da Fazenda de Evo Morales. E lá na Bolívia, você tem a eleição, ela termina no primeiro turno, se você tem mais da metade dos votos, ou se você tem 40% dos votos, com 10 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado. Parece que o doutor Saulo já está nos ouvindo. Não é isso, doutor? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Saulo. Explica para a gente, então, em que contexto, né, primeiramente, se dá essa vitória e essa, agora, volta da esquerda ao poder. O que isso significa para a Bolívia e para a América Latina como um todo, hein? Bem, a Bolívia, no ano passado, passou por um processo muito complicado do ponto de vista político. A Constituição boliviana, ela prevê apenas 2 mandatos para o seu presidente, e o presidente Evo Morales pretendia ir para o seu 4º mandato. É preciso entender que foi durante o primeiro mandato de Evo Morales que foi aprovada a atual Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia, que é um documento muito importante, muito respeitado e muito estudado, né? E que entrega, de um modo muito enfático, a soberania popular, né, a participação popular no processo decisório, no governo do país, né? Então, Evo Morales, que tinha sido eleito pela primeira vez, foi um dos grandes responsáveis por essa Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia, em 2006, e, portanto, se reelegeu para desempenhar o que seria o primeiro mandato nessa nova ordem constitucional. E acabou sendo reeleito depois para mais um mandato. Acontece que, no ano passado, após um plebiscito para tentativa de extensão para a possibilidade de reeleição do presidente, que foi fracassado, né? O plebiscito não aprovou essa reeleição, essa possível reeleição de Evo Morales. Evo Morales acabou participando da eleição, suportado por uma decisão do Tribunal Constitucional boliviano, né? Só que em circunstâncias muito complicadas. Tanto é assim que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, apontou rapidamente inconsistências na eleição, e depois de uma situação muito conturbada na Bolívia, né, que preocupou a todos, tanto do ponto de vista humanitário quanto da estabilidade do país, Evo Morales acabou renunciando ao cargo e fugindo, né, ou se retirando da Bolívia em direção ao México. E houve um processo realmente complexo, repleto de dúvidas, para se saber quem seria, então, o presidente em exercício da Bolívia, né? E assim acabou assumindo a Jeanine Áñez, que é da oposição ao partido de Evo Morales, que é o Movimento ao Socialismo, né? E com esse compromisso, e que era um compromisso que se vislumbrava com bastante clareza da Constituição, um compromisso de convocar novas eleições. As eleições não foram imediatas, até porque havia uma instabilidade política grave, né? E depois todo o problema da pandemia do Covid, até que, enfim, essas eleições puderam se realizar, e o resultado, que hoje já foi reconhecido pela própria oposição e também pela OEA, que é um agente importante nesse processo, porque assiste ele de modo neutro, isento, né? Reconhecer a vitória de Luiz Arce, que é do partido de Evo Morales, reconduzindo o movimento ao socialismo à presidência da Bolívia. Doutor Saulo, o Luiz Arce foi ministro da Fazenda, ministro da Economia de Evo Morales.
É uma continuidade do regime de Evo Morales, do governo de Evo Morales, é uma continuidade, é uma aprovação que os bolivianos dão ao partido de Evo Morales, a forma como Evo Morales vinha conduzindo a Bolívia. É claro, independentemente da questão dele se perpetuar no poder, mas as linhas gerais que estavam sendo tomadas pelo movimento ao socialismo foram aprovadas com essa votação grande que o Luiz Arce teve nesse primeiro turno e com a vitória agora? Bem, a democracia tem este valor, que é a decisão do povo sobre os seus destinos e seus líderes. E, sim, a eleição de um político do partido de Evo Morales indica que, de fato, a população, o povo, pretendia uma continuidade ao projeto, né? Ao mesmo tempo que é possível também inferir que a população tem um zelo, uma percepção sobre a necessidade da alternância de poder e, sobretudo, da proteção ao texto constitucional, que prevê o mandato de 2 anos. Então, não a mesma pessoa, mas talvez o mesmo projeto político. É claro que os especialistas em ciências políticas têm apontado que são perfis distintos, né? E isso é bastante destacado em tudo que se tem feito em termos de avaliação dessas personalidades, né? Havia até um elemento de crítica ao Luiz Arce, porque ele é oriundo da classe média, diferente de Evo Morales, que era um sindicalista ligado ao campesinato, mas de fato pertence ao mesmo partido, tem a mesma orientação, né? E, sobretudo, se há uma observação que eu posso fazer aqui do ponto de vista jurídico, é que aparentemente Evo Morales, na verdade, apesar de ser aí tido como de esquerda, parecia ter uma atitude muito pragmática, né? Isso a gente conseguia notar com uma certa clareza, né? Um exemplo muito claro e que envolveu o Brasil também foi a deportação de Cesare Battisti, né? Quando Cesare fugiu para a Bolívia, logo depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, né, possivelmente já atento à possibilidade de ser extraditado, porque havia decisão do nosso STF, fugiu para a Bolívia e a Bolívia resolveu enviá-lo à Itália, né, de uma maneira muito pragmática, muito rápida, né, que surpreendeu a todos. E o novo presidente eleito, Luiz Arce, possivelmente terá uma missão de ser muito pragmático, porque a Bolívia é um estado que precisa ser reorganizado do ponto de vista da economia, né? Sempre foi um produtor, um fornecedor de energia para o Brasil e para a Argentina, mas esse movimento, essa riqueza gerada pela exportação de energia, ela acabou perdendo espaço desde 2013, né? O volume de exportação caiu bastante, a Bolívia tem uma dívida interna para gerenciar, então há grandes expectativas e aparentemente Luiz Arce é uma personalidade muito apropriada para o momento, porque tem uma formação muito respeitada, foi ministro da Fazenda, né, no ministério que depois foi rebatizado por Evo Morales, mas há uma perspectiva muito positiva sobre o seu trabalho, né? Ele já deu, inclusive, já fez um pronunciamento valorizando muito a liberdade de imprensa, né? E tudo isso indica que teremos aí uma estabilidade democrática muito desejada na Bolívia com um novo presidente, assim espero. Como que o que acontece na Bolívia pode influenciar para nós aqui no Brasil? Bom, a Bolívia é um estado da América Latina, né, vizinho do Brasil, mantém relações bastante importantes com o Brasil, tanto por conta das relações de fronteira, né? Temos lá relações, porque somos consumidores ainda da energia, do gás boliviano, então temos aí uma certa relação de dependência com gás, e, sobretudo, quando o mundo olha para a América Latina, para a democracia da América Latina, o mundo espera uma certa estabilidade do conjunto, né? Então, a construção
dessa estabilidade na América Latina e o estabelecimento dessas relações próximas com o Brasil, que inclusive é um princípio que está expresso na Constituição Federal, né? A necessidade de estabelecer relações amistosas e pacíficas e de cooperação com os estados da América Latina é fundamental, e para isso regimes políticos estabilizados são sempre muito favoráveis. Eu queria fazer uma perguntinha, mas queria, se o senhor pudesse ser mais sintético, que o nosso tempo está acabando. Como é que fica a situação de Evo Morales? Hoje ele está exilado na Argentina, ele já anunciou com a vitória de Luiz Arce que ele pretende voltar à Bolívia, ele foi proibido de concorrer nas eleições, não só como candidato a presidente, mas inclusive como candidato a senador ou deputado. Está clara essa situação jurídica de Evo Morales, doutor? Esse aspecto destaca um problema que precisa ser tratado na Bolívia, na América Latina, talvez no mundo, que é, hoje Evo Morales, pesa sobre Evo Morales uma acusação do grave crime de estupro, né? É claro que é o tipo de crime que precisa ser muito bem apreciado, mas em circunstâncias de pressão política, não seria é necessário ter muita cautela, porque esse tipo de acusação pode ser gerado e alimentado por interesses políticos, né? Então, a utilização da polícia, dos instrumentos de repressão, de segurança do Estado, né, para manejos políticos é uma tendência muito perigosa, né? É preciso separar as coisas, é muito importante que a gente apure devidamente as denúncias de crimes graves, mas também é muito importante que esse instrumental não seja utilizado para finalidades políticas. Eu não sei ainda como essa situação vai se resolver, provavelmente não se resolve a curto prazo, né? Mas eu espero que se resolva. É importante que se dê transparência a esse processo para que todos possamos acompanhar e nutrir a nossa segurança na justiça boliviana. Bom, nós conversamos com Saulo Stefanoni Ali, doutor em Direito Internacional. Muito obrigada por nos ajudar a entender um pouquinho mais o que se passa aqui nos nossos vizinhos. Boa noite para o senhor. Boa noite. Foi um prazer. Boa noite a todos. Até uma próxima. E o embaixador da Índia no Brasil é um entrevistado do programa Capital e Mercado, que vai ao ar hoje às 11 da noite, logo depois aqui do Band News edição da noite. No programa Capital e Mercado de hoje eu converso com o senhor Sri Suresh Reddy, embaixador da Índia no Brasil. Esperamos você às 11 da noite aqui no Band News TV. Até lá. 10h30, boa noite para você, Sérgio. Boa noite, Isabel. Boa noite a todos. Eu volto depois do intervalo, te espero por aqui.